Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cuidado com as nossas crianças aí nessa segunda onda do Covid-19. Bom, com o aumento dos casos, os pais têm me perguntado bastante como é que isso vai afetar as crianças. E a verdade é que a gente não pode bater o martelo e dar uma resposta concreta sobre nada. Porém, tem estudos saindo aí durante esse ano. Lembrar que a pandemia tem um curto período de tempo, então a gente não consegue dar uma resposta certinha, mas pelo que a gente tem visto, as crianças elas têm se infectado bem menos do que os adultos. E as que têm se infectado, elas têm assim evoluído com gravidade em muito pouquíssimos casos. Tanto que a quantidade de óbitos no Brasil vai de 0,6% a 0,7%. Isso significa 1% de uma população que acomete 25% da população geral. Então, 1% desses 25% dá muito pouquinha gente mesmo. Então, é muito pouca criança que a gente vê de gravidade. Eu, particularmente, trabalho em 2 hospitais, um público e um particular aqui em Campinas, que é uma cidade grande, e eu não vi nenhum caso, tá? Então, assim, casos graves, né? Eu vi casos de crianças infectadas, mas nenhum caso, assim, que precisasse de alguma atenção maior. Então, assim, o que a gente pode chegar só à conclusão é que eles são transmissores, mas não são grandes transmissores como a gente achava, né? Que eles iam ser os grandes responsáveis pela disseminação, porque eles não têm medidas de higiene, vivem em aglomeração na escola e tudo mais, mas até então o que se chegou à conclusão é que eles não são grandes disseminadores, mas eles podem sim disseminar a doença. Okay? Baseado nisso, então as únicas recomendações são as mesmas que a gente vem tendo aí desde o início da pandemia, que é evitar sair de casa sem a devida necessidade, então evitar ambientes aglomerados e fechados, principalmente, aumentar a frequência da lavagem de mãos com água e sabão, passar alquinho 70%, e nas crianças maiores de 2 anos usar as máscaras. Lembrar que as menores de 2 anos não podem usar por risco de sufocamento, certo? E com essa questão da aglomeração, doutora, você está falando da aglomeração, mas a escola é a maior aglomeração de todas. Mando ou não mando meu filho para a escola? Bom, isso é uma eterna briga aí, que a gente está... Uma eterna briga não, uma eterna discussão. Baseado nessas informações que a gente tem tido, dá para se ter um pouquinho mais de segurança de mandar as crianças para a escola, mas eu geralmente deixo muito a critério dos pais e peço sempre para colocar na balança, porque com a pandemia a gente teve 2 coisas, perdas e ganhos com a criança. O ganho principal aí foi a questão da saúde da criança. As crianças não ficaram mais doentes esse ano. Esse ano foi um ano que foi maravilhoso para a saúde aí, do pulmão, intestinal da criança. A criança não teve viroses. E foi bacana isso ter acontecido, porque existe um discurso muito comum dos pais que as crianças vão para a escola desde cedo, é que as crianças têm problema de imunidade. Então, eles chegam, doutor, ele está doente o tempo inteiro, toda semana ele está com o narizinho escorrendo, todo mês ele está doente, eu acho que ele tem uma baixa imunidade. Será que ele tem? Não, ele não tem. Esse ano foi muito legal porque mostrou isso, que essas crianças que elas achavam que ficavam muito doentes, tiveram nada. Então, isso foi bastante positivo. Ao mesmo tempo, essas crianças tiveram algumas perdas importantes também. Então, elas tiveram regressão do desenvolvimento neuropsicomotor, na socialização também, ficaram mais introspectivas, tiveram transtorno de ansiedade, sedentarismo, obesidade, enfim, má alimentação, uma série de coisas aí que também trazem bastante prejuízo à criança. Então, eu acho que baseado nisso tudo, a gente tem que sempre pôr na balança. Então, eu sempre falei para os pais, antes mesmo de ter a pandemia, que criança menor de 2 anos, se puder evitar, não mande para a escola. Tá? Porque é uma idade que a criança está com o sistema imunológico dela ainda deprimido, ele não está completamente formado, maduro, e com isso a criança está indo para um ambiente onde ela se expõe com muito mais facilidade, né? Lembrar que as crianças elas não têm os hábitos de higiene que a gente tem, e elas beijam, trocam chupeta, pega comida do prato, põe a mão na boca, morde, então o contato e o contágio são muito maiores. E com isso os prejuízos, a gente sabe que são muito maiores. Por quê? Criança doente
não come, então perde peso. Criança doente não dorme e aí os pais também não dormem, tem que trabalhar no dia seguinte. Criança doente chora o tempo todo, então isso tudo gera um transtorno muito grande dentro da casa. E não é um dia, 2 dias, geralmente são 10, 15 dias com a criança assim. Então é uma coisa que gera um grande transtorno. Então foi um ano que nesse aspecto foi muito legal. E aí eu sempre falo, se puder menor de 2 anos não levar, é legal. Agora, tudo a gente tem que ver. Se você não tem uma retaguarda atrás, não tem uma babá, avós, pessoas que possam te ajudar a cuidar, e você tem que trabalhar a paciência. Cada um sabe onde aperta o próprio sapato, entrega para Deus e manda, tá? Mas, em geral, eu falo exatamente assim: menor de 2 anos, se puder segurar, legal, porque os casos mais graves que têm acontecido são os menores de 1 ano, principalmente, tá? E os menores de 2 anos a gente pega com essa questão mesmo de todas as doenças, não só do Covid. E os maiores aí, você tem que, poxa, achei que o prejuízo que ele está tendo social mesmo e mental está sendo maior do que o risco do Covid. Manda bala e manda essa criança para a escola e entrega para Deus que as coisas acabam dando certo, ok? Então, eu espero aí ter ajudado um pouquinho vocês, né? Eu sei que não tem muito nada conclusivo, mas deixa aí nos comentários aí como é que vocês estão se organizando para mandar os seus filhos ou não para a escola. O que vocês estão fazendo aí a respeito da segunda onda do Covid. Até a próxima!